Alguém me perguntou assim: Max, como foi o seu início no estudo bíblico? Max, como foi seu início no estudo bíblico? Eu vou te responder assim, bagunçado. Bagunçado. Sem rumo. Bagunçado, sem rumo, sem meta. Não, meta eu tinha. Era entender a Bíblia. Mas muito bagunçado. E aí, o que eu digo para você? O primeiro estudo bíblico é esse. É o seu estudo bíblico, é o estudo bíblico do teu coração. É quando você vai lendo, porque você quer ler. Você quer ler. Eu faço a mesma pergunta para você entender. Como foi o seu primeiro beijo na boca? Esquisito, né? Muita gente não gosta nem de lembrar o primeiro beijo. Mas, na essência do primeiro beijo, é a mesma essência daquele que quer ler a Bíblia pela primeira vez. Ele quer ler. Ele quer fazer essa experiência. Porque é inerente nele esse afeto pela Bíblia. Nenhum primeiro estudo bíblico ele é organizado. Assim como o primeiro beijo não é organizado. Cara, eu lembro que a gente, menino ali, né, adolescente, como que a gente beija? E eu vi uns amigos meus pegando um copo americano de água, pondo um gelo e falava assim, tenta pegar com a língua o gelo que você vai treinando no beijo. Gente, que ridículo. Eu vi meus amigos fazendo aquilo, que ridículo. E os caras que faziam, ia dar beijo nas namoradas e dava tudo errado. Por quê? Porque não se ensina, essa primeira fé não se ensina, você se traumatiza, vai ser esquisito, vai ser bagunçado. Desculpa, vai ser babado, vai ser o trem mais horrível do mundo. A menina vai sair falando do você. Nossa, que beijo horrível. Aí seus amigos vão ouvir, vai te zoar. Isso aconteceu com a maioria das pessoas. Tinha uma amiga que falava assim pra mim. E eu achava ela linda, né? Mas muita amiga. Ai, Max, eu não sei, eu não namoro porque eu tenho medo de beijar, eu não sei como que beija. Qual que eu pensei, né? Porque você quer que eu te ensine, eu te ensino. Mas assim é. Assim foi a minha primeira experiência de estudo bíblico. O que eu fiz? Primeiro, um estudo bíblico ele começa e termina com muita paixão pela Sagrada Escritura, com muito amor pela Sagrada Escritura. Eu comecei a ler por Apocalipse. Tem dois modos que as pessoas sem instrução começam a ler a Bíblia, ou do primeira página, ou pelo Apocalipse, ou pela última. Primeira página é aquele pessoa mais organizada, que quer entender, é mais racional, quer entender a Bíblia. Pelo Apocalipse é aquele geralmente que gosta de filme terror, que gosta de catástrofe, como eu. Vou ler Apocalipse, porque Apocalipse parece o capeta, parece o demônio com 7, o dragão com 7 cabeças, e fala sobre o fim do mundo, sabe? Adolescente gosta muito dessas coisas, né? Fim de mundo, algo que vem destruir a terra, sabe? Essas profecias que amedronta. Então eu tinha, que foi na minha adolescência, na minha juventude, eu comecei a ler pelo Apocalipse. Agora aquele que é mais pai de família, que é mais centrado, ele começa a ler pela primeira página. Ambos estão errados, é difícil falar que está errado. Na verdade, está desorganizado, não está errado. Tá? Precisa organizar. Um segundo passo meu, eu busquei, que eu achei muito interessante, eu busquei a Bíblia no meu dia a dia. Opa, deu uma tremida aí. A Bíblia no meu dia a dia do Padre Jonas Abib. Isso lá no começo da década de 90. Não tinha nenhum livro dele ainda. Era um caderninho impresso que estava escrito assim, a Bíblia no meu dia a dia, faço o diário bíblico de acordo com o Padre Jonas. Eu achei interessante que o Padre Jonas ele colocou as sequências de leituras da Bíblia. E mais interessante é que ele começa pelo Evangelho, porque, é claro, o Evangelho é a vida de Cristo. A Bíblia, toda ela se converge
a pessoa de Cristo. O vértice, ou seja, a dobradura da Bíblia é Cristo. Então você tem que começar por Cristo, porque é pela experiência de Cristo que nós vamos entender a Bíblia. Tinha um professor meu, um teólogo, o Padre Bert, ele falava uma coisa interessantíssima, nunca mais eu esqueço, né? Faz 15 anos que eu já fiz teologia, faculdade de teologia. E falar a Bíblia, se lê a Bíblia com óculos, e esse óculos se chama Cristo. Isso é profundo. E o Padre Jonas acertou. Primeiro nós vamos ler o Evangelho, se eu não me engano, de Lucas. Você lê ele 2, 3 vezes. E aí ele fazia o estudo bíblico, logo eu já vou falar como que fez, como que era. Mas não é esse estudo bíblico que a Canção Nova hoje vende, do Padre Jonas. É o mais antigo, que eu achava legal, que você tinha que ler 4 capítulos por dia. 4 capítulos. Hoje é 1 capítulo. Mas você lia 4 capítulos. Quer dizer, que você lia a Bíblia um pouco mais rápido. E ali o Padre Jonas começava a falar assim, e aí que eu vou entrar. Você tem que anotar os princípios eternos, as ordens, o princípio, o que é princípio eterno, sei lá, você risca com a caneta desses quatro capítulos. O que é uma ordem eterna, o que é uma ordem de Deus, uma lei de Deus, um mandamento de Deus, princípio, ordem e depois outras coisas. Promessa, o que é uma promessa? Promessa de Deus, promessa dos profetas. E o que é uma passagem que mais te tocou? A passagem que mais te tocou, você ia lá e você escrevia um pouquinho e você fazia o seu diário. Isso há muitos anos, né? Faz 30 anos, mais ou menos, ou mais. Quase 30 anos que eu comecei a ler a Bíblia assim. Mas o que mais me pegava no meu início era a fidelidade na Sagrada Escritura, e até hoje me pega isso. A questão da fidelidade, de colocar horários para você meditar a palavra de Deus. Então, no começo, era assim, como eu estava num ardor do batismo do Espírito Santo, e eu tinha mais tempo, eu não criava um cachorro, nem um papagaio, nem uma galinha, eu não tinha nem namorada, e eu não lavava louça, e eu não arrumava a minha cama, eu morava com a minha mãe e com meu pai. E outra também, né, tem essa vantagem, eu era um filho completamente no mundão, eu me converti de uma hora para outra, e quando eu me converti, meu pai e minha mãe ficou paparicando pelo menos 5 anos eu ali. Sabe aquele medo de eu não ir para o mundo? Então eles faziam tudo para mim. E eu na igreja, fortemente na igreja, aquele negócio todo. Graças a Deus, eu não voltei para o mundo e nem voltarei. Mas assim, eu não fazia nada. Então eu ficava 5 horas meditando a palavra de Deus. Né? Agora, e aí começou a vir uns compromissos da igreja, os compromissos da comunidade, os compromissos profissionais, que eu fui de advogado. Como que eu fazia? Aí eu comecei a faltar com a fidelidade. E é natural. Eu digo assim, olha, que a leitura bíblica, ela é uma oração. E toda oração, saiba, você está entrando num campo de batalha cruel, de um inimigo fortemente armado. Esse inimigo é você e o demônio. O demônio te tenta e você também se auto-tenta para você não ser fiel na oração e, sobretudo, no estudo bíblico. E uma coisa que eu via muito o Padre Jonas falar é o seguinte, mesmo que você esteja cansado, faça o estudo bíblico à noite, a hora que você deixa para... E é errado deixar tudo para a noite, né? Porque aí você está cansado com sono, faça e durma em cima da Bíblia. Porque o que importa é a fidelidade, muito mais que o estudo. Isso que eu quero falar para você. No início, eu não entendia isso. Então, eu achava assim, eu cansado com sono, então eu nem vou fazer, que eu não vou produzir nada. Não, o que importa no estudo bíblico é a fidelidade, nem tanta atenção, mas a fidelidade, tá? Então aí eu comecei a ser fiel, eu dormi em cima da Bíblia, e todos nós precisamos ter um caderno. Eu enchi mais de 200 cadernos. Ali foi onde eu aprendi a ser pregador, em 2 escolas, ouvindo o Padre Jonas e anotando as mensagens que eu sentia ali, e anotando, e ali eu fazia grandes pregações, né? Aprendi a ser formador através do diário bíblico, que era desse estudo bíblico. Então, assim, meu estudo bíblico no começo foi assim, comecei a ler Apocalipse, e de repente eu já peguei o estudo do Padre Jonas da Bíblia. Deus abençoe você e até a próxima formação.